Tatá tá aqui com a gente. É um prazer ter o Tatá aqui com a gente. E eu queria começar, Tatá. Não tem como, né, a gente começar essa entrevista aqui sem falar do seu trabalho, né, com futebol. Queria que você contasse pra gente aí de início como que é a sua história com o futebol, né? Pra quem não te conhece, se Tatá não caiu de paraquedas no CAPS, né, Tatá? Camila, é um prazer estar aqui com você e de antemão já parabenizar, né, você, o Cláudio, por esse projeto que vocês estão fazendo. Espero que daqui uns anos a gente possa estar comemorando anos e anos de programa, né? Realmente eu venho do futebol amador, na verdade, né? Eu sou oriundo do futebol amador, sempre joguei patrocínio, região, nas equipes aqui da região, já fui campeão regional pela equipe de Santa Cruz, Lagoa Formosa, já joguei no Patrocínio Tênis Clube, onde tive a honra de ser campeão 3 vezes do Campeonato Mineiro do Interior. Eu tenho o maior orgulho de falar isso, porque para mim é uma satisfação enorme eu ter participado dos 3 títulos que o PTC tem. Se a gente for olhar nas súmulas, né, do campeonato, o único atleta de patrocínio que teve nas 3 conquistas sou eu. Isso aí para mim é uma coisa que eu guardo com o maior carinho. E no futebol amador eu sempre disputei campeonato aqui em patrocínio, já fui campeão pelo Santo Antônio, que foi o primeiro título quando eu iniciava, com 18 anos, 17, 18 anos. Depois passei pelo CAP, onde fui campeão amador, passei pelo da Terra, onde também fui campeão. E a maior glória foi na equipe do União, no futebol amador, que é um dos maiores campeões da cidade de Patrocínio no futebol amador. Já fui várias vezes campeão. E depois, como técnico, fui campeão no Vila Novense, disputei alguns campeonatos, fui campeão com o time do Carajás Fluminense, né, Fluminense Carajás, onde eles lutavam há vários anos para ser campeão, e eu consegui, na minha gestão lá de técnico, ser campeão amador. E depois de vários anos, o Marcão me fez um convite para trabalhar com ele no CAP. Eu várias vezes já tinha declinado esse convite, porque meu horário de serviço não dava certo. E no ano de 2021, coincidiu, no ano de 2020, desculpa, quando começou a pandemia, teve o Benjamin, o Kiko, que trabalhava aqui, sofreu com o corona, né? E ele pegou, então aí o Marcão me convidou para ajudá-lo, porque ele não podia sair do seu apartamento, e eu peguei essa empreitada. No ano seguinte, 2021, o Marcão me convidou para ser o gerente de futebol, eu aceitei, e no 2022 caiu esse projeto de ser presidente do Clube Atlético Patrocinense. Não é porque eu quis ou queria. Teve 60 dias de, como diz o presidente do conselho, o Rinaldo Luque, convocando para quem quisesse apresentar uma chapa. Infelizmente, não apareceu ninguém, e eles me convidaram para ser presidente. Eu fui com o intuito de fazer o melhor que eu pudesse, e eu fiz do possível e impossível para que o CAP pudesse permanecer na primeira divisão, aonde infelizmente a campanha não foi boa, mas no último jogo contra o Cruzeiro, em Patrocínio, o CAP comemorando 68 anos de vida, como diz, jogando com um grande do Brasil, que é o Cruzeiro, a gente conseguiu dar a volta por cima, vencer a partida e permanecer na elite do futebol mineiro. Então, eu acho que isso aí foi muito importante para mim e os diretores que estavam ao meu lado. Então, a gente está com os pés no chão, está sanando as dívidas que ainda tem, porque se o torcedor perguntar, não deve ninguém, lógico que deve. E se for
pôr no papel a conta, como diz, a gente ainda tem até o fim do ano para continuar pagando alguma coisa. Mas a gente está lutando, agora já próximo, agora a gente vai fazer um torneio de truque, a gente vai falar mais para frente, convocar o torcedor do CAP que possa nos ajudar. Então, Camila, isso aí, a minha, como diz, trajetória no futebol é essa aí, é futebol de campo amador, é no futsal de patrocínio, então a gente está aí para poder levar o CAP a um lugar que ele tem condições de ir, que eu acho que o CAP tem que estruturar e fazer campanhas melhores que está tendo essas nos últimos anos. Então, Tatá passou aqui, né, toda a sua trajetória no futebol, né, de jogador a presidente de um grande clube, né, Tatá, que é o CAP. E o Tatá já até relatou aqui pra gente. A gente sabe que a última temporada foi uma temporada difícil, né, Tatá? E a gente abriu um espaço para os nossos, né, torcedores perguntar. Quando eu chamei o Tatá, a primeira coisa que me veio à cabeça foi o que a gente ouve muito. O CAP não é de ninguém, o CAP é do povo. Se o CAP é do povo, a gente tem que ouvir, né, Tatá, o que o torcedor também fala, né? E uma das coisas que chegaram para mim foi: pergunta pro Tatá como que tá o coração. A gente sabe, né, Tatá teve, né, fortes emoções durante esse campeonato, porque não é fácil, né, Tatá? É difícil, é uma pressão muito grande, né, como o Tatá disse aqui, o último jogo, né, Tatá, é aniversário do clube, né, o clube que, né, subiu, né, com tanta alegria, né, que o torcedor teve aí, poder cair no dia do aniversário, né, um grande rival. Então não é para qualquer um mesmo não, né, Tatá? Mas agora o coração tá 100% pronto para a próxima temporada? Camila, eu falo que no último jogo contra o Cruzeiro eu recebi uma graça, porque a gente, dos times que estavam lutando para não cair, a nossa situação era a pior de todos, porque a gente jogava contra o Cruzeiro, e o Cruzeiro é um grande do futebol brasileiro, então a gente tinha uma tarefa muito difícil, mas graças a Deus a gente conseguiu fazer o nosso dever de casa, que foi ganhar, se livrou do rebaixamento, e durante o campeonato a gente teve muitos desabores, né? Torcedor falando que a gente estava cobrando caro, torcedor falando que o time era ruim, torcedor criticando o que a gente fazia, e a gente vai guardando, porque você não pode, em momento algum, discutir com o torcedor, porque ele paga seu ingresso, está lá, como diz, muitas das pessoas vai lá no campo para desabafar, para gritar, para xingar, e eu, como presidente do CAP, hora nenhuma eu poderia discutir com o torcedor, porque é aquele ditado, torcedor sempre tem razão, né? Mas a gente sempre esteve com a consciência tranquila que estava fazendo o possível e o impossível para que o CAP fizesse o melhor. Infelizmente, a nossa campanha deixou a desejar, mas se você deixou a desejar, mas está com a consciência tranquila, eu acho que foi feito um bom trabalho, porque a gente conseguiu se manter na elite do futebol mineiro, equipes que caíram, como o RT aqui do lado, vizinho nosso, o Uberlândia do outro, tinham mais verba que a nossa, porque o RT estava disputando uma Copa Brasil, só nisso aí, de cara era 640 mil reais que ele tinha a mais que nós. O Uberlândia, a estrutura que o Uberlândia tem, a gente não pode esconder que é bem maior que a nossa. Então a gente, com humildade, com um trabalho sério, com luta, conseguiu que o CAP permanecesse. E a minha intenção é que o CAP fique por muitos e muitos anos na primeira divisão, porque o Roberto hoje está como presidente do CAP, mas amanhã ele vai ser um torcedor novamente. Então, presidente vai passar, mas o CAP vai ficar. Então, a luta nossa é para que o CAP continue por vários anos na primeira divisão e se estruture e crie condições para que não possa estar essa luta todo ano para
simplesmente livrar do rebaixamento. O sonho maior do torcedor do CAP é o CAP disputando uma semifinal do Mineiro, disputando uma Copa Brasil. Isso aí, você pode ter certeza que pode ter alguém que tem esse sonho igual ao meu, mas maior que o meu, isso aí você pode ter certeza que não tem, não. Tata, a gente entrou aqui até num assunto que também foi que os nossos torcedores mandaram pra gente. A gente falou do apoio da torcida e foi falado muito valor de ingresso, né? A gente está numa pós-pandemia, né? Condição da economia aí não é novidade para ninguém. E aí eu estive em alguns jogos do CAP nessa última temporada, tive no início e tive no final. A minha percepção foi que eu acho que tem os dois lados. O torcedor ele pede um ingresso mais barato. Você não acha que talvez, diminuindo o valor do ingresso, o público seria maior e a arrecadação não seria maior ou até igual, né? Você leva mais torcedores ao estádio por um valor menor e às vezes você consegue ali manter a arrecadação ou às vezes até aumentar. Porque eu vi uma paixão, né? Foi quem teve no último jogo com o Cruzeiro, aquilo ali foi coisa histórica, né? Acho que quem viveu ali viu a emoção que estava o estádio. Da parte do torcedor, se isso acontece desde o começo, é benéfico para o clube, né, Tata? Porque a arrecadação, né, do clube é maior. E da parte da diretoria, né, do conselho, o que você acha dessa questão de valor de ingresso que foi assim, bem discutida entre os torcedores? Camila, se você pegar os últimos anos do CAP na primeira divisão, os últimos não, né? Desde quando subiu para a primeira divisão, esse ano de 2022 foi o ano que os ingressos foram os mais baratos. A gente teve jogo aqui de pagar 30 e 15 reais para a meia, 40, 20. Só que tem jogo que a gente imaginava que teria lucro, que foi contra o Uberlândia e o RT, que são os maiores rivais da gente. E para você ter uma noção, a gente fez 6 jogos em patrocínio. Os 5 primeiros jogos, todos deram prejuízo de 10 a 12 mil reais. O único jogo que teve um lucro, que foi contra o Cruzeiro, que isso aí já era esperado. Para você ter noção, a gente arrecadou 125 mil reais, porém, de taxa de arbitragem, de federação, de logística, a gente gastou 75 mil reais. Então, isso aí o torcedor sabe das dificuldades que é. A gente entende que para uma família, por exemplo, um dia que tem um jogo aí de 40 reais e um pai e uma mãe 80, mais 3 filhos, vai dar 45 reais, com mais 80, olha para você ver quanto que ela não gasta. Chega, né? Então, se todo final de semana, uma família, um pai de família, querer levar a família e ter de pagar isso é complicado. Só que, antes do início do campeonato, a gente colocou um pacote de ingresso à venda no valor de 210 reais, que saía a 35 reais cada ingresso. E nem assim o pessoal abraçou essa ideia. Foram poucos pacotes vendidos, para você ver. No dia do jogo do Cruzeiro, se a pessoa tivesse comprado o pacote, ela ia pagar simplesmente 35 reais. Mas isso aí é coisa que a gente... O valor do ingresso no dia chegou a... Foi 60 reais. Isso aí é uma coisa que a gente tem que trabalhar, porque nos jogos que o CAP fez fora, contra o Atlantique, contra o time do Democrata, o ingresso lá era 120 reais. E o nosso mais caro aqui esse ano, que foi contra o Cruzeiro, foi 60 reais. Foi 50% do valor. O dia que a gente jogou contra o Atlético no Mineirão é 150 reais. Então, você vê que a gente tentou, de todas as formas, baratear esse custo para o torcedor. Mas, infelizmente, não sei se foi por causa da pandemia, o time estava desacreditado, o que foi. O apoio do torcedor esse ano deixou a desejar. A gente já está com um projeto de fazer um trabalho para que isso se reverta no próximo ano, porque
bem mais precioso do CAP é o seu torcedor. Se o CAP não tiver o torcedor no dia a dia ali ajudando, tanto com bilheteria e como o calor que é o calor humano lá na hora do jogo, isso aí fica difícil, mas a gente tem certeza que com o trabalho que a gente está programando agora, a gente vai ter uma resposta do torcedor do CAP, que sempre foi fiel e eu acredito que ainda continue. Tá. Passado, né, essa última temporada de muitas emoções, vida nova agora, quero falar com você um pouco sobre os planejamentos futuros do CAP. Já vamos entrar então aí nessa questão de torcedor, de apoio, que é uma coisa que os grandes clubes têm, então a gente vê que funciona, os menores também, que é o sócio torcedor. O CAP tem planejamento para fazer, né, um pacote de sócio torcedor, mas no quesito o quê? Isso não atenda, né, só o ingresso. Na minha opinião, e quero saber a sua também, você não acha que se a gente tivesse um sócio torcedor, um pacote, que o torcedor tivesse vantagens com empresas, lojas, né, bares, né, durante todo o ano o torcedor pode desfrutar dessas vantagens, que é o que a gente vê que acontece nos outros, né, grandes clubes, eles têm esse programa, e aí ele também tem um desconto no ingresso. O CAP tem planejamento para fazer um sócio torcedor para essa próxima temporada? Já foi conversado? Como que está o andamento disso? Camila, a gente tem intenção de, a partir de agosto, lançar um sócio torcedor da seguinte forma. Não é pacote de jogos, mas simplesmente o torcedor, a gente vai estipular ainda um valor, ainda não tem esse valor, para que o torcedor possa nos ajudar com um pouquinho cada mês. Porque se você pedir muito é difícil, mas tem gente que sempre fala assim, não, eu quero ajudar, como que eu faço para ajudar? E a gente quer lançar um sócio torcedor lá pelo mês de agosto, mais ou menos, que comporte todas as faixas de patrocínio, seja o pobre, o rico, o milionário, que ele possa nos ajudar aí. E com isso, o ano que vem, 2023, como a gente já tem conhecimento que virá patrocínio o América e o Atlético Mineiro, quem se filiar e ser torcedor do CAP, a gente vai dar um desconto bem legal nesse ingresso. E mais para perto, de repente, a gente pode até lançar um pacote para todos os jogos com preço bem acessível e, mais uma vez, quem for sócio torcedor terá um desconto também nesses ingressos, porque ele já paga durante o ano, porque isso não adianta nada a gente tentar levar o torcedor só na época do campeonato. Sim. A gente tem o CAP, tem conta o ano inteiro, o clube não para de pagar a conta. A programação nossa até dezembro ainda tem conta para pagar todo mês. Então a gente tem que arrecadar todo mês, a gente tem que ter alguma fonte de renda. Sócio torcedor podia auxiliar nisso, e esse sócio torcedor é de extrema importância para que o clube possa sobreviver. A gente tem conhecimento aí de equipes igual o RT, que a gente sempre conversa, está devendo uma dívida milionária aí, de mais de 1 milhão. O Uberlândia, eu estive lá sábado passado, em Uberlândia, eu conversei com o presidente do Uberlândia, ele agora que vai sanar as dívidas lá, que chegava quase a 10 milhões. Mas como ele vai sanar? Ele tinha um terreno lá onde que é o Ninho do Periquito, conseguiu vender uma parte e com isso vai sanar. Mas se ele não tivesse como disse, esse terreno para que pudesse ter uma verba, onde que ele ia arrumar esse dinheiro? Então, o CAP deve até o final do ano, isso aí, torcedor, pode ficar tranquilo que a gente está correndo atrás, está buscando parceiro para que possa nos ajudar a sanar essas dívidas para que o ano de 2023 a gente venha zerado, porque o mais importante é continuar com o nome que o CAP sempre teve de bom pagador, porque todo atleta que você convida, a hora que fala para o CAP, vir para o CAP, eles de repente vem ganhando até menos, mas por quê? Sabe que aqui sempre pagou e sempre vai pagar. Então a gente tem esse nome de bom pagador e quer que continue assim.
Eu acho que também não tem como a gente passar essa entrevista sem falar no que representa o CAP hoje, não só em Patrocínio, mas em toda a região, né, Tata? Eu acho que esse último, né, jogo da temporada foi também, né, um divisor de águas, porque hoje o único time na primeira divisão que a gente tem é o time de Patrocínio. Então, Patos, a gente não tem nenhum representante na primeira divisão. Uberlândia, acho que isso também é um grande atrativo até para os investidores, né? Quero saber se vocês pretendem buscar, né, novos patrocinadores, investidores na região e como isso pode agregar a favor do Clube Atlético Patrocinense. Camila, para ser sincero, eu como dirigente, como presidente do CAP, eu achei uma perca muito grande do descenso do RT e do Uberlândia, porque para nós, a nossa logística, a partir desse descenso dos dois, vai ficar bem mais longe, porque se a gente pegar os clubes que estão lá em cima na tabela do Mineiro do módulo 2, que hoje é o Betim, é o Tupi, é o Nacional de Muriaé, é o Tupinambás de Juiz de Fora, são cidades que, como diz, Uberlândia é 140, Patos é 80 quilômetros. Aí, em vez disso, você vai andar 800 quilômetros, 700 quilômetros. Então, a logística ficará bem maior e mais cara. E hoje, no Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro, Sudeste, não tem equipe na primeira divisão, somente o Clube Atlético Patrocinense. Eu tinha uma esperança muito grande do Beraba subir para a gente ter uma força aqui do lado, mas pelo andar da carruagem, falta 2 rodadas só, ele está na lanterna, está numa luta difícil. O jogo de divisor das águas para o Beraba será domingo, esse final de semana, que é contra o Amorés, né, que está um pontinho acima dele. Se ele ganhar, ele desgarra dele e vai embora. Mas se ele não conseguir ganhar, aí você pode decretar que ele não vai subir e o CAP vai continuar sozinho na elite. E o que a gente vai fazer é um trabalho, vai tentar agregar ao grupo de diretores mais pessoas que tenham capacidade de conseguir patrocínio, não só em Patrocínio, mas como na região, porque agora, como a gente está falando, só existe o Clube Atlético Patrocinense na primeira divisão, né? Então a gente tem de torcer para que consiga patrocinadores, além dos que já nos ajudam aqui em Patrocínio, né? Que a gente não pode, hora nenhuma, deixar de agradecer aos nossos patrocinadores, porque sem eles o CAP não estaria onde que está. Então a gente tem de fazer um trabalho juntamente com toda a diretoria para que o CAP possa ter condições de disputar um campeonato mineiro em 2023 e fazer bonito, porque sobrou nós aqui da região, então a gente tem de representar a região e bem. Eu creio que assim, Tata, essa questão que você falou da logística, lógico, ela deve ser levada em consideração. Mas você não acredita que a logística, neste ponto, a gente podendo alcançar maiores investidores, ela não se torna pequena perto do que o CAP pode ganhar? Camila, hoje em dia, a atual situação do Brasil é muito difícil, porque vem uma eleição aí para presidente, ninguém sabe quem que vai ser o novo presidente. Tem essa guerra entre Ucrânia e Rússia, que, querendo ou não, afeta o Brasil no geral, né? E a gente tem de ter os pés no chão, a gente tem de ir num patrocinador que possa nos ajudar, que esteja consciente de que o CAP é um grupo de diretores que luta no dia a dia sem fim lucrativo nenhum, porque até hoje não teve nenhum que foi da diretoria do CAP que saiu rico. Pelo contrário, se você pegar lá de baixo até hoje, todos que foram diretores do CAP, final de campeonato tem de fazer a vaquinha para ajudar a pagar a conta. E não é agora que é diferente, mas a gente tem de tentar se estruturar, a gente está correndo atrás de um projeto de categoria de base, que até a gente já convidou o Iverson, que trabalhou na CEP por muitos anos, ele está conosco agora, para fazer essa captação de recursos
para a categoria de base. E eu de antemão peço quem tem a sua empresa que pague ICMS, que possa nos ajudar, porque essa captação de recurso, em vez da empresa pagar o ICMS para o Estado, ele repassa para o CAP e é como se estivesse pagando legalizado, né? É como se ele estivesse pagando o seu imposto para o Estado. É a gente que vai prestar contas desse dinheiro que ele vai nos passar, né? Então a gente já vai começar agora com ação para que possa ter essa captação, para que a gente possa ter uma categoria de base, porque eu acho que a saída para o Clube Atlético Patrocinense no futuro é ter uma categoria de base onde você possa tirar jogadores e pôr no time de cima, e quem sabe achar um diamante aqui e nessa categoria e conseguir vender, como a gente conhece histórias de vários clubes que se estruturaram com venda de jogadores de sua categoria de base. Tata, aproveitando o gancho, então, né, a gente falou de categoria de base, a gente falou de dívidas, né, que o torcedor questiona muito, né, sei que vocês são muito questionados por isso, e um assunto que, né, já foi, né, até colocado em reunião entre vocês, é essa questão, o CAP, né, a gente tem aí em 2021, que foi aprovado, né, a lei, que os times de futebol agora podem ser sociedades anônimas, né, que é a discussão, né, entre SAF e continuar com essa associação de conselheiros. Muito se fala das vantagens de ser, né, um SAF. Não sei se o Cláudio consegue colocar para a gente a enquete. A gente fez uma enquete, né, com os torcedores, e aí está o resultado da enquete. 88% são a favor do SAF, ou com 12% para a associação de conselheiros. É discutido em que pauta que está isso, porque, minha opinião, minha humilde opinião aqui, eu sou a favor do SAF, porque eu acho que, né, quando o clube se torna SAF, ele tem que ter um portal de transparência. Eu acho que aumenta a credibilidade, né? O patrocinador ele vai saber para onde, né, de fato está indo, é tudo ali muito transparente, o conselho não deixa de existir, né, Tata? Na criação da SAF, Camila, eu como presidente já conversei com alguns escritórios de por exemplo, um escritório de São João del Rei, que foi o escritório que fez a SAF do Atlantique. Conversei com o escritório de Belo Horizonte, que é o que fez a SAF do América. E tem um outro escritório em Belo Horizonte também, que está me ajudando. Não estou falando que o CAP vai virar a SAF, não. Está fazendo um estudo de custo, de que é que o CAP tem de fazer, qual as vantagens, o que é. Porque para mim transformar o CAP em SAF, eu tenho de fazer uma reunião com o conselho, tenho de ter aprovação. E outra coisa, a gente tem de tentar saber o que é que o CAP necessita para se transformar numa SAF. Isso aí, já saiu boatos que o CAP estava sendo vendido, hora nenhuma teve proposta de ninguém, de empresário algum. O que teve, sim, foi conversa minha com esses 3 escritórios de advocacia, sem custo algum para o CAP até o momento, porque na primeira conversa, você faz o estudo para mim? Faz. Se der certo, o dia que você vai receber é quando eu conseguir um investidor. Então, até hoje não teve gasto nenhum, é zero. Então, a gente está com isso, porque quando você se faz uma SAF, você também pode, no contrato, colocar que o CAP não pode sair de patrocínio, o CAP não pode mudar de cor, o CAP não pode mudar seu hino. São várias coisas que a gente pode colocar nesse contrato, como as equipes aí fazem. Tem a administração da SAF e tem a administração do clube. São duas diretorias que caminham lado a lado. Então, o torcedor pode ficar tranquilo que, se caso aconteça, que eu acho que o futuro de toda a equipe, porque ela tem de se transformar numa empresa para que
ano a ano, eu não preciso ir bater de porta em porta aqui no comércio local, pedindo, implorando para que nos ajude, para que o CAP sobreviva mais um ano. Então, o meu sonho é, primeiro, disputar uma Copa Brasil, disputar uma semifinal do Mineiro, ter uma categoria de base, isso aí, sonhar não custa nada. Então, eu sonho em conseguir deixar um legado, e se eu der conta de deixar esse legado, aí, como disse, será só felicidade. Eu creio que assim, né, Tata, a gente caminha, tem uma frase que diz, né, que nada se cria, tudo se copia, então eu creio que a gente deve copiar bons exemplos, né, o futuro, né, os times estão caminhando, né, o Varginha, né, se tornou, né, recentemente. Ipatinga, Atlético, São João del Rei. Né, o próprio grande, o Cruzeiro. Você tem uma noção, o América já se tornou SAF e até hoje continua sem nenhum investidor. Por quê? Transformou em SAF, mas continua querendo uma coisa boa para o clube. Não foi, por exemplo, na Bacia das Almas, igual foi a do Cruzeiro, que necessitava, tinha urgência de ter uma SAF lá, senão não tinha condições do clube sobreviver. O Atlético já foi uma história à parte, porque quase que ele se transforma em SAF primeiro que o Cruzeiro. Foi o Cruzeiro numa semana e o Atlético na outra, onde que o pessoal lá agiu rápido, já vinham trabalhando nisso. E agora o CAP está engateando nesse processo, né? A gente tem esses 3 escritórios que estão fazendo essa prospecção de valores, do que o CAP vale. Porque hoje o CAP tem simplesmente seu CNPJ. Tem seu CNPJ, sua cor, seu hino e escudo. Como diz, o legado de disputar a primeira divisão de Minas. Não tem um ativo. Nós não temos ativo nenhum para que possa ser vendido para um futuro investidor. Simplesmente tem a primeira divisão de Minas e somente isso. Então, por isso que é uma coisa mais demorada, mais longa, onde que a gente tem de trabalhar isso com o comércio local, porque o pessoal fala assim, aqui em Patrocínio tem investidor, não precisa vender o CAP. Gente, então bate na minha porta, me liga, me ajuda, porque se tiver quem vai fazer isso aqui internamente, não tem necessidade de... Só que, desde quando eu me entendo por gente, e vem Maurício, vem Marcão, agora comigo lutando para deixar o CAP na primeira divisão, sempre é só prejuízo que tem. Nunca teve ano de superávit, né? Sempre foi débito de um ano para o outro, tentando arrumar parceria que possa ajudar, e com isso o tempo está passando, a gente está ficando para trás, porque hoje o CAP só disputa a primeira divisão, são 5 meses por ano, onde o CAP traz 30, 40 pessoas de fora, vem cá, fica 5 meses, vai embora, não tem identificação nenhuma com o CAP, não tem aquele amor pela cidade igual a gente daqui tem. Então a gente tem, a primeira coisa, o mais importante que eu acho é criar essa categoria de base, para que você possa ter no futuro atletas de Patrocínio da região aqui jogando, para que possa defender as cores do CAP e, com isso, não ser um que vem aqui somente para receber o seu salário e ir embora no final do campeonato. É exatamente isso que a gente está falando aqui, né, Tata? Reforçar aí que é o que a gente sempre escuta, né, que o CAP é do povo, mas tanto a torcida quanto, né, a gente até, né, pede para o pessoal, né, Tata, os investidores locais, para que possam ajudar o CAP. Eu creio que hoje em dia, a gente falou aqui que pode ter investidores na região, não diminuindo jamais nenhum investidor local, mas eu creio que hoje as coisas funcionam assim, né, Tata? Como você falou aqui, você sempre é muito aberto, tem dívida, precisa pagar, precisa sobreviver, né? Então eu acho que a gente tem que tirar, o que eu com a minha opinião, é acabar com esse negócio de tipo, né, tal investidor tem tantos anos, tantos isso, mas e aí? Tá, né, tendo o retorno, o CAP tá conseguindo, né? Porque eu acho que hoje em dia a questão até do SAF, o legal é que se torna empresa, né? Igual você falou, às vezes não tem o amor que tem, mas tem um contrato, tem tudo certo ali. Então, assim, lógico que a prioridade, o que a gente quer é que o investidor patrocinense
possa investir no CAP. Você já falou aí da categoria de base, a gente vai entrar um pouquinho nesse assunto. Um dos torcedores que mandou uma pergunta foi, até mandar um abraço para ele, o nosso querido pastor Wallace. O Camila, pergunta para o Tatá se a gente vai ter a formação da categoria de base, porque pode ajudar muito nisso. Acho que são inúmeras vantagens. Primeiro, o atleta local não precisa deslocar. Sei vários casos. Meu pai joga bola desde criança, ele conta. Meu sonho era jogar bola e minha mãe não deixou eu ir embora. A gente sabe como que mãe quer o filho perto. Então isso facilita, não só nesse caso, mas logística, né? O atleta tá em casa, né? Não só de patrocínio, né? A gente tem atleta, tem Patos, tem a região toda que pode trazer atletas. É um negócio lucrativo para o clube, igual se fosse. A gente descobre talentos, como a gente sabe que tem, né? A gente tem exemplo do Ademir aí hoje, né? Que tá, graças a Deus, né? Que Deus continue abençoando ele estourado aí. Mas que isso também é uma grande vantagem para o clube, né, Tatá? Camila, se você for pegar aqui na região, jogadores da região aqui, de patrocínio, vou falar mais perto aqui, tirando Uberlândia e Patos, que são concorrentes nossos, você pega aqui de patrocínio, de Guimarães, de Cruzeiro da Fortaleza, de Brejo Bonito, de Coromandel, Abadia dos Dourados, você pode ir em todas as cidades que tem no mínimo 2 atletas em time grande. Aqui em patrocínio mesmo, se você pegar, tem, por exemplo, jogador em Belo Horizonte, tem jogador em Goiânia, no Vila Nova, que é o filho do nosso amigo Goiabinha, né? Um abraço para ele, que o Alvin, que está lá jogando no Vila Nova. Eu estou citando esse exemplo sem deixar de lado o Alex, mas o Léo, que joga no Minas Futsal, mas que se tivesse uma categoria de base no CAP aqui, poderia estar muito bem jogando nela, né? Então, eu acho que de suma importância que o CAP consiga esse projeto por ele andar, para que tenha daqui 1 mês, no máximo 2 meses, uma categoria de base que possa, não, esse é o time do CAP. E voltando a essas contas que a gente tem de pagar todo ano, e sim, a gente tem aqui em patrocínio um parceiro que, se não, eu, no fundo do coração, se não fosse ele, eu acredito que eu não estaria hoje como presidente do CAP mais, que é o Mauro Henrique, lá da Secretaria de Esporte, né? Porque a logística todinha interna aqui, de campo, de ônibus para treinamento, de república, é tudo bancado pela prefeitura através do Mauro Henrique. O prefeito autoriza ele, é lógico, né? Sem autorização ele não faz nada, mas ele é um parceiro que você pode ter certeza que, se o CAP não tivesse, já teria fechado as portas. Eu falo isso porque hoje eu sou presidente do CAP, e hoje, que se não fosse a ajuda da Secretaria de Esporte, não teria CAP. Então a gente tem de agradecer, eu agradeço ele toda hora que vejo, obrigado. Então, às vezes ninguém sabe, mas é uma coisa pequenininha, arrumou um campo para treinar, já está ajudando o CAP. Pensa bem se o CAP tivesse que pagar aluguel de campo para treinar, aluguel de estádio para jogar, república. Então, se a gente pôr na ponta do lápis, é muito. Como diz, a prefeitura dá dinheiro para o CAP? Não, porque parece que tem uma lei lá na Câmara que não pode autorizar a prefeitura dar dinheiro, mas que ela é uma parceira, e uma das melhores parceiras que o CAP tem, isso sim. E a gente já está com esse projeto de categoria de base, agora vai ter um torneio aqui em patrocínio, que é o... Tem arte aí, Cláudio, a gente consegue colocar? Que vai ter categoria do sub-10, do sub-10 até... Não, esse é do truco. Do sub-10 até o sub-18, onde que o CAP vai disputar com do torneio que vai ter em patrocínio. É o Patrocamp. Esse a gente não tem, não. Esse a gente colocou para divulgar o torneio. A gente vai ter esse torneio em patrocínio, que vai vir times do Brasil inteiro, olheiros do Brasil inteiro, e a gente também vai tentar colocar 2 equipes do CAP nesse torneio, para que a gente possa ter uma noção do que é o CAP na categoria de base, para chamar o torcedor de patrocínio, chamar o pai do atleta, o tio,
ou é irmão, para que eles possam ter um vínculo com o CAP. Porque você tendo jogador de patrocínio no CAP, é lógico que vai, é o tio, é o pai, é o irmão, família, é o namorado. Né? Então, com isso, a gente atrai mais o público. Então, a gente tem esse pensamento de agora no Patrocop fazer uma equipe ou duas para que possa disputar e, com isso, o nome do CAP ser lembrado. Então, a gente está com esse projeto aí e, se Deus quiser, vai dar certo. Pessoal, só para a gente situar aí o pessoal que está assistindo a gente, esse evento, ele vai ser um torneio de várias categorias, né, Tatá? E me chamou muita atenção, então o CAP já tem esse planejamento de disputar com a categoria de base, porque esse torneio ele é 9 de julho, 9 a 16 de julho, agora nas férias. A gente já falou que a categoria de base está caminhando, então ela já está a ponto de partida, né? Porque o torneio já é agora em julho. Como que está esse trabalho? Como que os atletas que querem ingressar na categoria de base vão fazer? Como que vai ser essa seletiva? Por onde ela vai ocorrer? Esse primeiro passo, Camila, a gente está fazendo uma parceria com a Secretaria de Esporte, aonde nos núcleos do Mais Esporte, né, que é um projeto da Prefeitura, da Secretaria de Esporte, a gente vai captar esses atletas, convidá-los para que possam nos representar, né, para aí sim dar um início à tão sonhada categoria de base do CAP. Então, vai ser dessa forma, né, a gente vai ter alguns amigos que vai nos ajudar a tentar selecionar. Não é, assim, fazer uma seleção no próprio nome diz, né? Mas convidar alguns para que possam participar desse torneio e, com isso, a gente ter o pontapé inicial dessa categoria para que possa, a hora que acabar o torneio, a gente ter algum dados para continuar com a categoria de base. Então, o papai e a mãe que está aí assistindo, que a gente sabe que os pais ficam empolgados com essas notícias, né? Quem não quer o filho aí que tem talento, né? Então, essa é a forma do filho ingressar nesse primeiro momento na categoria de base. Está inscrito no projeto Mais Esportes. A partir daí vai ocorrer, né, uma seletiva. Essa seletiva já está Não, ainda não tem data. Por quê? Primeiro passo é a gente tirar do papel esse projeto de captação de ICMS das empresas, tirar do papel e pôr em ação. Mas o Mauro Henrique, o Maurinho, me convidou para que a gente conversasse e trocasse ideia, que ele ia nos ajudar a fazer uma equipe sub-17, sub-18 com o nome do CAP para disputar, para que a gente possa, de repente, até fazer parceria com alguém, para que possa fazer uma boa equipe para representar bem o nome de patrocínio, né? Porque o CAP nada é mais que patrocínio. Quando o CAP entra em algum torneio, é o nome de patrocínio que vai aos limites da região afora, né? Então a gente quer que isso aconteça e pode ter certeza que vai dar certo e a gente vai ter uma primeira pedrinha no alicerce da categoria de base. Tá continuando aí com as perguntas da torcida. O Eric, do Patrocínio News, a gente vai até entrar nesse mesmo assunto de valorizar os atletas de patrocínio. Também é muito questionado, né? Tem que valorizar o atleta local, mas eu nem trago que isso é patrocínio. Acho que toda cidade que tem um time profissional sempre pega muito nisso. Por que não valoriza? Porque é todo mundo técnico, né, Tatá? Quando tá assistindo, eu jogo melhor, eu conheço um cara que ali fazia isso, fazia aquilo. Mas o Eric perguntou se o presidente tem a intenção de visitar o campeonato amador em busca de pessoas ou, né, novos talentos aí para o CAP. Olha, respondendo o Eric, né, então um abraço para o professor Eric, ele acho que ainda não me conhece, porque quem me conhece sabe que todo final de semana eu estou em algum campo no futebol amador. Primeiro, porque eu gosto, que eu sempre tive presente. Segundo, porque eu acho que tem de ir, porque de repente aparece algum que se destaca, para que a gente possa ter
condições de convidar para que possa no futuro vir a ser atleta no CAP. E isso aí ele pode ter certeza que eu sempre fiz e vou continuar fazendo sempre, que é ir nos campos no futebol amador. Tá, continuando aí então com a torcida, Fábio Ferreira perguntou para a gente também sobre a ampliação do estádio e sobre também a troca de torcidas, né? Às vezes a gente vê também muito questionando se o local que ficam os visitantes e o local da torcida local. Como que tá isso daí? Ô, Fábio Ferreira, um abraço. Você pode ter certeza que vai ter sim essa mudança, porque o prefeito, numa conversa que teve lá com o irmão de vocês, na Rádio Difusora, prometeu que faria as cabines de rádio do outro lado, contrário à nossa arquibancada, que mudaria a torcida visitante local. Primeiro, não é porque tem de liberar aquilo ali para torcida de patrocínio, não. A gente pensa em primeira segurança do torcedor que vem de fora. Mudando de lado, passando ali para o lado do vestiário, a torcida visitante vai ter um acesso pela rua lá do fundo, não vai ter contato nenhum com a torcida do CAP. Não que isso não possa acontecer, porque eu, que milito no futebol há muito tempo, não conheço nenhum caso de briga entre torcida visitante e torcida local do CAP. Mas isso aí é para dar uma segurança maior no sentido da polícia ter menos trabalho de colocar gente para vigiar, mais policiamento, ter de contratar segurança. E o projeto que o prefeito pediu para os engenheiros da prefeitura fazer, de fato é passar ali do lado esquerdo das cabines de rádio, vai ser a torcida visitante, vai fazer uma entrada independente para eles ao lado do vestiário. Ali é onde hoje a visitante, vai tirar aquela tela ali e se transformar na torcida local. Vai ser construído lá do outro lado do barranco as cabines de TV, né? Porque hoje você viaja Minas Gerais com o CAP, aí o CAP fala, mas que estádio é aquele? Ou seja, só vejo um barranco, e isso aí já ficou batido demais, é o campo do Barrancão. Então, o prefeito falou que vai fazer e eu tenho certeza que ele vai fazer. Então, a gente tem esperança que isso aconteça agora mais rápido e eu acho que para o torcedor patrocinense vai ser bem melhor, porque ele vai poder ter o bar de frente para o campo e a torcida adversária também vai ter uma comodidade maior, que é do outro lado, com entrada separada, sem perigo nenhum para quem possa vier a algum jogo em patrocínio. Tá caminhando aqui para o fim da nossa entrevista, coisa que foi bem questionada também, esse planejamento do CAP ao longo do ano. Hoje o CAP tem aí, né, o Campeonato Mineiro e não está incluso nem Série D, né? Qual é o planejamento do CAP? Se ele tem a intenção de jogar a Série D, né, montar uma equipe forte para, né, quem sabe, chegar à Copa do Brasil. Qual é a intenção do CAP nesse sentido? Camila, a intenção do CAP, comigo e eu acho que com os outros anteriores não foi diferente, no início é sempre fazer uma equipe que chegue lá e brigue com o Cruzeiro, com o Atlético, com a América, para ser campeão. Mas, infelizmente, durante o campeonato acontece muitas coisas que a gente não pode evitar. Como diz, a gente tenta fazer o mais certo possível, mas acontece coisas que não estão ao nosso alcance. Pra você ter uma noção, nesse Campeonato Mineiro desse ano, a equipe que foi campeã da Confidência foi o Democrata de Governador Valadares. Se o torcedor do CAP pegar o primeiro jogo que o CAP fez, que foi contra eles, ficou 1-1, se o CAP tivesse saído de Valadares ganhando de 4-1, 3-1, seria normal, porque o CAP foi lá e, como diz, moeu a equipe do Democrata. Mas, no decorrer do campeonato, a gente foi tendo alguns imprevistos. Foi o goleiro que a gente trouxe para ser o titular, que foi o campeão goiano do ano passado,
Na primeira semana de treinamento machucou o joelho, teve que fazer uma cirurgia. A gente tinha o Cezinha machucado, tinha o Fernando machucado, tinha o Alanderson machucado, que era do ano passado, e ele teriam de estar no grupo por ter uma estabilidade de 1 ano. Depois, durante o campeonato, nós trouxemos um reforço do São Caetano. No segundo treino ele estourou o joelho. A gente tem de acompanhar ele até daqui 1 ano, porque ele tem a estabilidade. Então são coisas que acontecem no futebol que a gente não pode pensar que vai acontecer, porque como que você evita isso? O cara tem de entrar no campo todo dia para treinar. A sua ferramenta, é seu corpo. Ele machuca, então ele fica fora. Então, planejamento de disputar uma Série D de acordo com a classificação no Campeonato Mineiro. Se você classifica lá em cima, você disputa a Série D. Se você classifica melhor ainda, vai para a Copa Brasil. Só que, para isso acontecer, a gente tem de ter uma estrutura digna do cara chegar aqui e ter tranquilidade para jogar. A gente é simples, mas o que faz é o Tarcísio, mas a Norma lá na República, no dia a dia, os diretores, o Regim, Rinaldo Sacolão, Valberto. Se eu começar a falar nome aqui, eu vou ficar a noite inteira falando nome. São gente que gosta do CAP, e gosta realmente, porque muitas vezes a pessoa larga de compromissos para ajudar no que o CAP precisa. Então a gente tem muitas pessoas que dão valor ao ser diretor do CAP, mas por outro lado tem outros também que tem o nome lá e nunca foi numa reunião. Então isso aí é coisas que acontecem. Eu acho que isso em todo lugar tem isso, mas a gente tinha patrocínio de abraçar o CAP. Por quê? O CAP é um patrimônio de patrocínio. Querendo ou não, aqui em Patrocínio é mais de 100 mil habitantes, gente. E assim, com 100 mil habitantes, a gente não dá conta de levar 3 mil torcedores no dia do jogo do CAP. Então, isso aí é coisa que a gente tem de ver o que está errado, o que fez de certo. Sugestões, a gente tem a página do CAP no Instagram, manda sugestões lá, que a gente... Ideias, igual você falou mais cedo, nada se cria, tudo se copia. De repente o cara vê num time que ele conhece, que faz de uma forma que no CAP daria certo, dá essa sugestão para a gente. Igual eu falei antes, eu estou como presidente, eu não sou presidente do CAP. Amanhã ou depois eu não serei mais. Então a gente tem de buscar o melhor para que o CAP possa sobreviver por muitos e muitos anos. A gente falou aqui de tudo, né, pessoal? Então, quem estava aí curioso, né, sobre tudo que vai acontecer no CAP, sobre planejamento, falamos de categoria de base, falamos de Série D, de torcida. Então, ficou aí o recado, né? Você que é torcedor também precisa fazer a sua parte, né? Volto a falar, vamos então fazer dica na frase, né, Tatá? Se o CAP é do povo, né, o Tatá já colocou aqui a diretoria, o clube à disposição para ouvir também o torcedor, né? Criar novamente, né, esse laço, porque quem teve naquele jogo contra o Cruzeiro viu que a energia ali foi diferente de qualquer outro que teve durante toda a temporada. Se essa chama mantesse durante todo o campeonato, né, Tatá, com certeza faria diferença, né? Com certeza. Eu acho que o ponto mais importante para uma equipe sobreviver é o seu torcedor. Porque sem torcedor, com o torcedor já é difícil. Agora imagina sem o torcedor. O exemplo maior é o que está acontecendo com o Cruzeiro, né? O Cruzeiro começou a fazer um time mediano, igual no Mineiro, aí arrumou algumas peças e está na liderança do Campeonato Brasileiro da Série D. No último jogo no Mineirão, tinha quase 60 mil pagantes. Então, eu acho que quando a torcida abraça a equipe, tudo se transforma. Então, torcedor do CAP que tiver alguma ideia, pode nos procurar, a mim, diretor, Regim, Marcão, Maurício, André, Rinaldo, Valberto, Zé Félix, Paulinho Peuca. Isso aí eu estou falando os nomes que estão vindo na minha ideia, gente, mas são vários. O William da Arte Final, Tiago da Madeireira, aqui ao lado da igreja Nossa Senhora de Fátima,
Da própria rede social do clube. Na rede social, dê sua contribuição, dê sua ideia. Por quê? O CAP não é uma empresa com fim lucrativo, a equipe não tem essa finalidade. Tudo que vem é para gastar no clube. Então a gente tem de ter isso em mente para que o torcedor possa abraçar o CAP. Porque sem o torcedor, o CAP não se sustenta. E mais uma vez, torcedor do CAP, agora dia 10 de julho, a gente vai fazer o segundo torneio de truco do CAP. Agora sim, né? Temos a arte. Temos. Aí a gente vai fazer esse torneio de truco do CAP, é o segundo a ser realizado, né? Então a gente pede que o torcedor do CAP, que, como diz, é o tradicional jogador de truco, o truqueiro, que vai lá, faça a sua inscrição, que contribua. Estão abertas as inscrições, já valores. Comigo, com o Nelinho, com o Delzão lá do Salitre, com o Nilton do Silvano, com o Macaúba lá da Refrigeração. Qualquer um desses pode fazer a sua inscrição lá na Casa das Antenas também, lá com o Regim. Por quê? O dinheiro que vai ser arrecadado é para pagar a conta do CAP, não é para fazer festa para diretor, não é nada. A gente luta no dia a dia. Logo quando a gente conseguir fazer esse torneio, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso igual foi o primeiro, a gente já tem em mente fazer uma rifa ou de um carro ou de uma moto, para que o torcedor, com o seu pouco que ele possa, nos ajudar. Com o pouco que ele tem, ajudar o CAP a continuar vivo e o ano de 2023 fazer uma história diferente que foi em 2022. Tatá, eu quero agradecer sua presença aqui, mas antes de tudo, eu quero mostrar para você uma surpresa que a gente preparou. Coração vai aguentar, tenho certeza. Coração tá bem treinadinho, surpresa boa. Foi bem difícil, né, Tatá? Eu não quero nem ficar enaltecendo isso, porque virou a página, coisas boas e maiores virão. Quero desejar isso como pessoa que ama o futebol, ama o esporte. O meu desejo é que, né, o time da minha cidade possa crescer mais, possa levar o nome não só do clube, mas de toda a cidade. Eu sei que você faz isso com muito amor, acompanha o seu trabalho, seu dia a dia lá. E pessoas que estavam bem próximas de você foram as únicas que sabem de verdade, né, Tatá, ali o que aconteceu e como foi. E essas pessoas vão dar um recadinho e a gente... Sim, não sei quem que é, imagino, até antes de acabar, e assim, eu, graças a Deus, o esteio da minha vida é minha família. Minha esposa, meus filhos, que até emociona quando falo, né? Porque esteve na minha caminhada, sempre esteve ao meu lado, nos dias bons, das vitórias, nas derrotas, nas vezes que eu tive de ir para o hospital passando mal, estava lá do meu lado. Sem elas eu não conseguiria. Mas, como eu disse, Deus sabe o que faz. Tudo é no tempo de Deus, nada é no nosso tempo. Então, naquele último dia lá do Cruzeiro, eu falo que eu tive uma graça, porque poderia ter dado tudo errado. Aniversário do CAP, jogando em patrocínio, ser rebaixado para a segunda divisão. Por outro lado, primeira vitória contra o Cruzeiro. O CAP nunca tinha ganhado um grande da capital, foi a primeira. Aniversário do CAP, 68 anos, a gente comemorou em grande estilo. E permaneceu na primeira divisão, onde aqui no estado de Minas são mais de 800 cidades e o CAP está entre as 12 que disputam o Campeonato Mineiro. Então, isso aí é o que eu falo. Eu acho que o melhor de tudo é ter continuado, para que aí sim você está tendo uma chance de fazer algo diferente na próximo ano. Então, nos deu uma oportunidade, então vamos unir torcida, diretoria, fazer coisa diferente para que a gente possa chegar em 2023 e fazer um papel diferente no Campeonato Mineiro. Foi improvável, foi difícil, mas a vitória veio, né, Tatá? Com certeza, é o que eu falo. Ninguém acreditava que o CAP continuaria
na primeira divisão. Eu falo ninguém fora da diretoria e fora lá de casa, porque lá em casa todo mundo sempre vai tirar esse leito, vai dar certo e vamos continuar aí com o CAP na primeira divisão e vida que segue. Quem esteve do meu lado lá, meu muito obrigado e espero que quem tenha vontade de fazer parte, é só vir que as portas estão abertas. Vamos acompanhar aí um pouquinho então do que essas pessoas têm a dizer pro Tatá. Aqui, né? Grande Tatá, nosso presidente. Eu tô passando mais aqui mesmo, é só para agradecer, né, e parabenizar o trabalho, a dedicação de sempre, né, ao Clube Atlético Patrocinense, nosso querido CAP. Agora cercado aí também, né, trouxe para somar aí o conhecimento do Iverson, né, que veio certamente para somar, né, o CAP só tem a crescer e agradecer, né, a crescer não, porque o CAP já é muito grande, né, Tatá? Nós sabemos disso, sempre te disse isso, a marca do CAP, né, a gente tem que sempre estar junto, apoiar e buscar apoio, e estamos aí, né, único da região na primeira divisão, né, Tatá? Sabemos que nós passamos para deixar esse time aí, passando mesmo é para agradecer e parabenizar, tá? E estamos juntos sempre, né? O que precisar aí, o que tiver ao alcance da gente aí, a gente está junto, tá bom? Parabéns aí e parabéns pela sabedoria de trazer o Iverson, né, que é um grande conhecedor de futebol, para junto ao CAP, tá bom? Só, com certeza, só unindo forças, né, para a gente ir cada vez mais longe e buscar e alcançar nossos objetivos. Então, falar do meu pai sem falar de futebol é difícil. Ele que sempre esteve à frente de vários projetos em patrocínio. E eu, sempre do lado dele, com minha mãe, minhas irmãs, família inteira. Mas nada se compara do que foi esse ano, né? Com a pressão que ele tinha, acho que ele nunca sentiu nada, a dificuldade que foi. E ele sabe que a gente sempre esteve do lado dele, sempre vai estar. Mas tudo que aconteceu esse ano foi muito diferente. Eu no início estava junto, sofrendo. Depois fiquei alguns dias fora, mas durante todo o campeonato a gente ficava apreensivo se ia dar certo. A gente viveu o CAP os 2, 3 meses que teve de Campeonato Mineiro. Então pra gente foi angustiante ver ele batalhando, dando o máximo para que tudo ocorresse como no último jogo ocorreu, né? A vitória que deixou a gente na primeira divisão. Mas ele sabe que tudo que ele quiser fazer, a gente vai apoiar ele, vai apoiar o CAP, a gente vai viver o CAP, e ele sabe, ele tem certeza disso. E no último jogo lá contra o Cruzeiro, que ele fala bastante, eu tava no estádio, eu não consegui terminar de ver o jogo, de ansiedade, comecei até a passar mal, quase fiz igual ele fez nos outros jogos. Tive que ir embora do estádio, ficou ele e minha mãe e minhas irmãs lá. Mas a hora que acabou, acho que eu senti aquele alívio, aquele peso nas costas saindo dele, saindo de todo mundo. A gente pôde comemorar, pôde pôr a cabeça no travesseiro tranquilo, que a gente fez um bom trabalho. E foi muito bom. Acabou o jogo, eu chorei junto. E eu tenho certeza que ele sentiu que eu estava lá perto dele também. E beijo e saudades. Falar do Roberto, a presidência do CAP, é falar de um sonho que ele tinha de estar junto, de trabalhar, de ajudar o CAP. Não foi fácil, foi muito difícil, foram momentos difíceis, de angústia, sem dormir. No dia do jogo contra o Cruzeiro, nós nem conseguimos assistir o jogo, nem eu, nem ele, nem o Marcos Roberto, porque a gente ficou muito nervoso, muito angustiado, porque dependia daquele resultado, né? Foi um tempo de muitas preocupações, mas graças a Deus, né, veio a permanência na primeira divisão, né, veio coroar, né, de esse tempo difícil,
né, com essa permanência. Pode contar sempre conosco, comigo, com seus filhos. E eu te amo. Te amo. Um abraço. Abraço. Isso aí. Valeu que a gente conseguiu, né, Tatá? O recado tá dado. E Tatá tá aqui com o coração bom, viu, gente? Aguentando firme. As emoções positivas agora, né, Tatá? Tá, eu quero só concluir que essas pessoas, né, a gente sabe o peso que tem pra você, né, Tatá? Como eu disse, eu vi um pouco de perto e é muito difícil, né, Tatá? Porque é muita pedrada, é uma torcida inteira, é pressão e não é fácil fazer futebol. Eu creio que cada um que tá em casa assistindo, não diminuindo, né, mas pega a categoria mais baixa, né, Tatá? Faz um time no amador e vai ver se é fácil, né, Tatá? Camila. Então, quem dirá, né, um time da primeira divisão com o peso que tinha, né, essa última temporada aí. Todos que estão assistindo esse programa hoje podem ter certeza que como diz, essa situação de ser presidente do CAP é difícil, dificílima. A pressão de carregar nos ombros 100 mil pessoas que, se caíssem, estariam contra você, tirando, logicamente, quem trabalhou comigo, da diretoria no dia a dia, a minha família que sempre esteve ao meu lado, mesmo nas horas mais difíceis, minha filha, meu filho, minha esposa estava lá do meu lado, rindo, chorando, com raiva, alegre, mas é com essa força que a gente conseguiu dar a volta por cima, que eu falo que é dar a volta por cima. Para quem já esperava o CAP ser rebaixado, teve de ver ele ganhar do Cruzeiro e permanecer na primeira divisão. Quem sabe o ano que vem, com pessoas que possam vir agregar na diretoria do CAP, na torcida do CAP, com ideias novas, como diz, com companheirismo, para que a gente possa fazer um CAP diferente. Se a gente quer ter a alegria de ir aos domingos e estar presenciando um jogo do CAP, a gente tem de ajudar, porque eu sempre falei, não adianta nada pagar seu ingresso lá na bancada, sentar lá e ficar vendo. Se ganhou, bem. Se perdeu, amém. Vamos, como diz, entrar de fato como torcedor do CAP, vibrar, torcer, gritar para que o CAP possa, cada dia mais, subir um degrau. Não vamos ficar na mesmice, que é todo ano de primeira divisão, lutar para não cair. Vamos tentar fazer história no futebol mineiro, ser um finalista do Campeonato Mineiro, ser um participante de uma Copa Brasil, que aí você pode ter certeza que com o apoio do torcedor, o CAP tem condições de ser isso. Tatá, eu agradeço demais a sua presença aqui. Como torcedora, também quero desejar não só a você, mas toda a diretoria, todas as pessoas que estão envolvidas com o CAP, né, que seja novos planos, né, nova etapa, que seja tudo diferente, que Deus continue te abençoando, né, a gente sabe que isso foi feito com muito amor, né, não é só trabalho, mas muito amor envolvido nisso também, porque para colocar até a saúde em risco tem que amar mesmo, né, Tatá? Tem que amar demais. É dar a vida, literalmente. Então, que Jesus te abençoe demais, abençoe o CAP, te agradeço demais a sua participação aqui com a gente, Tatá. Eu agradeço o seu convite, Camila, e o do Cláudio, né, que fazem parte desse programa, e você pode ter certeza que vim com o coração aberto, com o maior prazer, para que o torcedor do CAP saiba que o CAP tem dificuldades e vai continuar tendo. Não é porque o Tatá está lá que tem dificuldades, não. É porque todos tiveram, e se a gente não se organizar, não tiver mais empenho de todos de patrocínio, não só de diretoria, como torcedor, como empresas que nos ajudam no dia a dia, o CAP não vai conseguir ficar
no Campeonato Mineiro, na primeira divisão. E a gente tem de pensar um pouquinho além, porque se a gente não tiver objetivos maiores, para ficar só todo ano disputando o Campeonato Mineiro, eu acho que não justifica o trabalho que é disputar o Campeonato Mineiro. A gente tem que ter sonhos, e sonhar, ninguém paga nada. Hoje, um exemplo maior é aquele Luva de Pedreiros. Há 4 anos atrás, 3 anos atrás, ninguém sabia quem que era. A semana passada estava lá em Paris vendo a final de uma Champions League. Quem imaginaria que um menino igual ele, saindo lá do interior, lá do Nordeste, lá, ia estar lá em Paris vendo jogo de final de liga? Então é igual ele falou, acredite em si. E eu acredito muito em mim. Eu fiz o possível e o impossível para que o CAP pudesse ter feito uma campanha melhor, mas só que não deu. Então, pelo menos a gente conseguiu se manter na primeira divisão, e então agora é a hora de todos que estão nos assistindo, e quem não estiver assistindo também, que fique sabendo do projeto do CAP, ajude, abrace essa ideia para que o patrocínio possa ser grande no cenário nacional, não só em Minas, mas fora de Minas também. Vamos fazer com que o CAP seja conhecido nacionalmente, né? Então, a gente pede aqui para que quem puder nos ajudar, que nos ligue, que a gente vai atrás, vai mostrar o projeto que o CAP tem, desde agora, categoria de base, de torneio de truco, de fazer uma rifa, de fazer qualquer outra coisa em prol do Clube Atlético Patrocinense. Então, um abraço muito grande aqui para minha família que teve aí, como diz, dando essa surpresa aí, né? E quem também não está aqui, que sempre esteve do meu lado, que é a minha família, minhas irmãs, minhas cunhadas com meus concunhados também, sempre que estamos juntos, eles vêm me dar parabéns. Então, isso aí não é uma vitória do Tatá, é uma vitória de todos. Então, o CAP acho que merece muito mais do que tem hoje. Então, para que isso aconteça, a gente tem de ter toda a sociedade patrocinense abraçando esse projeto. Então, que a gente possa fazer mais programas aqui com você, Camila, e trazendo resultados do que foi essa primeira pedra que a gente lançou, que foi o Campeonato Mineiro 2022. Com certeza, eu tenho certeza que a gente ainda vai falar muito coisas boas, né? Muitas coisas boas pro CAP aí.